E o Cai na Roda tem mais uma edição, hoje com a presença de Udegard Ângelo. E o Udegard já passou por algumas áreas que a gente admira muito. Foi atriz, logo depois foi para o jornalismo e de lá não saiu mais. No jornalismo, ela conseguiu colocar junto o tema sociedade com o tema político. E Udegard é uma grande lutadora pela democracia, pelos direitos humanos. E esse papo hoje vai ter uma conotação muito especial para o GGN. Hilde, a gente agradece muito a sua presença aqui no Cai na Roda, um programa feito por mulheres, que só entrevista mulheres que são notáveis. Você tem aqui na tela Patrícia Faerman, Cíntia Alves, Tatiane Correia e eu. Vamos fazer uma rodada de perguntas e deixar a prosa rolar. Muito obrigada por me incluir nessa roda de mulheres. Nós estamos na ordem do dia, não é, Lourdes? As mulheres. Dia, exatamente. E espero que estejamos na ordem do futuro, do presente. Porque não basta ser no dia. Mas é isso. É isso aí, estou aqui à disposição. Perfeito. Vou começar eu com uma pergunta. Hilde, você é uma lutadora pela questão dos direitos humanos e você foi protagonista de uma história que ainda não teve fim, que é essa luta constante contra os crimes da ditadura. Como que você vê hoje o que está acontecendo no país com Damares no ministério que deveria cuidar não só das mulheres, mas como da nossa memória política e dos acertos que tem que ser feito? Como que você vê isso hoje? Olha, Lourdes, eu hoje até li que a Damares está cotada para ser vice-presidente na próxima chapa do Bolsonaro. E nada é impossível nesse reino que nós estamos vivendo da mentira. Nada é impossível. Então, me felicita muito que essa senhora que viu Jesus na goiabeira tenha o poder sobre nossas vidas, o poder por uma área tão sensível de uma nação, não é? Eu, no início, achava que era uma piada a Damares, que era uma caricatura, mas não, ela é real. Ela é real e o poder dela é real. Esse empoderamento das pessoas erradas transformou o nosso país para pior numa velocidade impensável. Eu estou muito cansada, Lourdes. Cansada de me opor ao governo, cansada de não haver instrumentos de confronto que sejam do mesmo nível, porque nós lutamos com a lógica, com o argumento, com o diálogo, com os fatos verdadeiros. Eles têm como ferramentas a mentira, o desejo de poder, a mistificação e a violência. Então, são forças desiguais. Por mais que nós nos empenhemos, lutemos, falemos, reivindiquemos, nos manifestemos, é inócuo, porque nós estamos no reino da inverdade. Num país de ficção. Nós é que somos os estranhos nesse ninho. Nós é que somos as aberrações. É assim que eu me sinto. Eu estou exausta, porque é como se você fosse aquelas tecelãs daquele tapeçaria eterna que no dia seguinte, que à noite elas desmancham. Tem sido assim a nossa vida desde 2017. Desde 2017, com um grande agravamento nesse quadro
a partir de 2019. Então, eu já não tenho mais palavras para comentar esse governo e as pessoas desse governo, porque como eu posso qualificá-las se quem determina o que é qualificação é a ordem invertida deles? Como eu posso poder discutir? Eles revidam com infâmias, com xingamentos, com ameaças, e hoje em dia, com a justiça instrumentalizada pela política, nós estamos completamente indefesos. Nós temos que ter essa consciência, estamos indefesos. Durante muito tempo, a gente achou que as Forças Armadas seriam o último recurso, porque elas já estavam, era uma outra geração, e eles já não gostariam de repetir aquele infortúnio que foi a ditadura militar para o povo brasileiro, para o Brasil e para eles, e para o conceito deles, e para a história deles. E, no entanto, qual é a nossa surpresa? As Forças Armadas abraçam um governo totalmente incapaz, que não gosta do Brasil, que não protege as nossas fronteiras, que não respeita a soberania, não respeita a Constituição. Qual é o argumento? São tantas laudas e laudas e laudas de textos de grandes jornalistas, pensadores, sociólogos, antropólogos, políticos. Mas qual é o resultado? Essa produção vai virar uma produção importante, literária, para o futuro, para a produção de documentos no futuro. Mas agora é um estresse tão violento que a gente sofre por não ver resultados, Lourdes. É inconcebível. Como é que eu vou poder comentar a Damares neste cargo? Não tenho como comentar. Vou compará-la com quem? Com que gestor anterior? Não tem, porque é a impossibilidade completa. Este governo, esse Brasil que o Bolsonaro nos trouxe, é o Brasil do horror. É uma série da Netflix que não termina nunca. É uma série da Netflix que sem fim, e que cada episódio os horrores se multiplicam, os medos, as violências, as incongruências, a arrogância do poder e a falta de transparência e a justiça contribuindo com isso tudo, manipulação da justiça através de cargos no STF, cargo de procurador-geral, cargo e troca. Claro que sempre houve o toma lá da cá. Eu não estou dizendo que antes havia aqui, o Congresso era um convento, o Judiciário, mas agora é uma disfarçatez. Perdeu-se. O que se perdeu nesses anos foi a dignidade. As pessoas, havia hipocrisia. Hoje não há mais, porque a hipocrisia, de certa forma, ela tinha uma conveniência, porque o hipócrita ele quer disfarçar o seu mau comportamento, ele quer disfarçar o mau uso do dinheiro público, ele quer disfarçar as suas indignidades. E hoje não. É isso ostensivamente como se fossem qualidades, não é? Então, como eu posso definir esse governo, Lourdes? Me perdoe por decepcioná-la, mas eu não encontro resposta. Hildegard, eu acho que no caminho dessa mesma pergunta, eu queria tratar de um tema mais específico, que eu acredito que uma das maiores dificuldades da tentativa de transição, né, da nossa redemocratização,
foi realmente cumprir como o próprio nome diz, memória e verdade, né? Hoje existe verdade justamente para que as violações não se repitam, né? Este é o objetivo. E hoje existe um caminho defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e também pelos seus apoiadores, que é o de reescrever a história, né? Segundo os seus interesses. Nessa mesma linha foi o que aconteceu com a Fundação Palmares, que a gente viu que as biografias, né, de ícones do movimento negro sendo apagadas da página da Fundação Palmares, incluindo o próprio Zumbi dos Palmares, né? Como que você analisa esse reescrever da história, né, deste movimento liderado pelo presidente da República e por seus apoiadores, mas também se isso foi uma falta que a gente cometeu como Brasil no processo de transição da redemocratização? Eu acho que foi uma falta grave nossa. Eles já estão reescrevendo os contos infantis, breve serão os clássicos, nós veremos Oswald de Andrade reescrito, nós veremos Machado de Assis, nós veremos Jorge Amado reescrito, nós veremos todos os grandes escritores brasileiros sendo reapresentados, feito um retrofit da literatura brasileira, da história brasileira, de acordo com as suas conveniências. Há um ressentimento enorme das classes militares sobre a história verdadeira que foi contada. Porque eles obedecem a uma hierarquia que, se o comandante mandar colocar uma luz na testa, eles colocam, porque é a hierarquia. Então, de certa forma, é uma coisa muito doida, porque eles não existe contestação, não existe raciocínio, e eles querem impor a nós a sua história e que nós não contestemos, que nós não lembremos do nosso passado. Não pode, né? Então, e agora eu acho que o Brasil errou muito, não só nós como cidadãos, mas a mídia brasileira, mas, sobretudo, os governos brasileiros, que se intimidaram, tiveram medo de desafiar os militares e contarem a verdadeira história do Brasil. Entendeu? Esses livros escolares, nossos livros escolares não têm essa história bem relatada. Aliás, nem tem essa história. Nossos livros de fundamental, né? Nós não tivemos dos governos a ação necessária. No governo do Fernando Henrique, houve a Comissão dos Desaparecidos, que era formada por pessoas da sociedade, civis e militar, né? Com maior peso, eu acho. E nessa comissão, o Sturt, quando ela foi fundada, o Sturt já estava entre os nomes já, digamos, consagrados como os torturados e mortos, né, desaparecidos. Mas a mamãe não estava. E nós entramos com um processo buscando esse reconhecimento. Foi um trabalho muito árduo. Coleta de depoimentos, coleta de documentos, de laudos. E o nome da mamãe foi rejeitado, negado. E não havia, na época, a comissão, você não podia recorrer na comissão, não existia recurso. E eu tomei isso, então, como última palavra e pude desabafar. Falei às câmeras das televisões que me procuraram, fantástico. Havia um grande interesse da mídia a esse respeito, muito maior do que há agora, mas havia e ainda há. E
a repercussão foi incomodou muito os membros da Comissão dos Desaparecidos. Com essa minha apresentação na televisão, uma pessoa da Paraíba se escreveu num jornal dizendo que sabia como Zuzu Ângela morreu. Era um antigo estudante da PUC, quando ele era jovem. Isso foi já 20 anos depois, né? Que se tornou um advogado importante na Paraíba. Ele e um jornalista também importante da Paraíba, que estudavam ambos direito na PUC, moravam no único prédio que havia em São Conrado. Estavam tomando a sua cervejinha de madrugada na varanda quando ouviram o barulho, o estrondo de carro. Correram para olhar o que tinha sido e viram mamãe e um carro da patrulhinha. Viram o carro da mamãe e um carro da patrulhinha passando. Eles correram. Eles calcularam que em 3 minutos eles estavam no local. Em 3 minutos já estava no local o carro da imprensa nacional, o rabecão, que era o único rabecão de todo o estado do Rio de Janeiro, já estava ali em 3 minutos. E havia agentes policiais no local. Posteriormente, nós descobrimos uma foto de um agente do DOPS, que teria sido o articulador daquela emboscada. E assim, essa história pôde ser recontada. E os membros da comissão me procuraram, que eles queriam que eu fizesse o recurso, porque eu já tinha uma evidência, eles queriam que eu fizesse o recurso. Entrei com um recurso, pedindo que fosse revisto o processo da mamãe, e eles, então, trabalharam sem me dizer, porque eu acabei sabendo pelo repórter Mário Magalhães, da Folha de São Paulo, e foram entrevistar na Paraíba essas pessoas, refizeram toda a parte pericial, comparando o óbito, o laudo policial da morte dela, né? As fotos do automóvel, tudo, e tudo concordava, todos os elementos, né? Acordavam que o acidente havia sido efetivamente provocado. E aí eles reconheceram o assassinato da mamãe. Olha a dificuldade. O Brasil inteiro sabia que a Zuzu Ângela tinha sido assassinada, mas a gente precisou fazer isso. Posteriormente a isso, nunca qualquer órgão da imprensa dizia que a Zuzu Ângela tinha sido assassinada. Diziam que ela morreu por causas desconhecidas, num acidente de causas desconhecidas. Aí, até que tivemos a Comissão da Verdade, que novamente fez um processo e novamente reconheceu o assassinato da Zuzu Ângela, né? E do Stuart Ângela. E a imprensa continuou publicando que a Zuzu Ângela havia sido morta por um acidente de causas desconhecidas. Não se convenciam. Por quê? Porque era um medo atávico, era um ranço de medo de desafiar as autoridades e mais, um ranço de medo de processo. Né? Então, agora, hoje, finalmente, nós conseguimos, através da Comissão dos Direitos Humanos, né, o novo óbito da mamãe, né, e o novo óbito do Stuart.
como assassinado. E, por fim, entramos com um processo na justiça, tivemos uma sentença em última instância de que a Zuzuanja foi assassinada. Agora eu espero que os veículos parem de assassinar a história brasileira e permitam que a Zuzuanja tenha sido assassinada. Mas então, por que eu contei essa história tão comprida? Porque a gente não pode também responsabilizar o outro por ter medo. E hoje a gente vê que esse medo que ficou latente ao longo dessas décadas, esse medo tinha razão, tinha motivo de ser. Porque hoje nós estamos no governo militar. Então havia uma razão de ser. Né? Mas se os governos ditos, se o governo Fernando Henrique, o governo do Itamar, os governos do PT, todos eles tivessem tido a coragem de confrontar esses fatos, entendeu? Reais, de confrontar a mentira com a realidade, a coragem de agir com transparência, a coragem de incluir isso na história do Brasil. Tudo foi suado. A Zuzu foi colocada no livro de bronze dos Heróis da Pátria por uma iniciativa de uma deputada do PCdoB. Isso deviam ser iniciativas do Estado. A Zuzu foi nome a deputada Jandira Fegali. A Zuzu foi nome de túnel por uma iniciativa de um vereador do PT, do Antônio Pitanga. O Stuart é nome tem busto, é nome de ciclovia, por iniciativa de um antigo companheiro de militância, hoje do PMDB. Não tinha que ser isso. E as famílias tendo que se esforçar por isso. Se esforçar. Não é fácil manter vivo no Brasil uma memória, seja uma memória de um herói, seja a memória de um escritor, seja a memória de um artista plástico. Tem que haver suor, interesse, porque o Estado não se interessa em construir a sua história, a sua memória. Não se interessa. Tem o mesmo descaso com que ele tem pelo patrimônio público. Então, é muito cansativo no Brasil, porque as coisas vêm com muita dificuldade, o reconhecimento, essa luta. O brasileiro tem que ter referências. Não há preocupação em brindar o povo brasileiro com referências importantes e fundamentais para a construção do povo, da memória do povo, da história do povo, do caráter do povo. Os bons exemplos. Então, qual é o grande bom exemplo que esse governo preza? O do brilhante Ustra. O único livro que o Bolsonaro leu. Então, é muito triste isso. Combater isso é impossível. Eu sou uma mulher de 70 anos. Não é, Lourdes? Não é fácil você manter energia, fôlego, disposição, coragem. E mais, isso lhe custa perda de relações, perda de amigos, porque as pessoas não querem estar próximo de quem desafia o poder instituído. Não é? Lhe custa a carreira, às vezes, a profissão, o emprego. Não é? Aproveitando, Hildegard, o gancho da questão sobre trabalho,
Você mesma trabalhou por muitos anos no Globo e no JB como colunista social. Como que você conseguiu conciliar essa questão de cobrir uma elite que, bem, apoiou os militares nos anos 70 e apoiando o governo atual, a sua defesa dos direitos humanos? Como o seu trabalho, inclusive, para defender a memória da Zuzu e defender a memória do seu irmão? A memória da Zuzu deve muito a essa elite. Porque, por eu ser colunista social, ela recebeu inúmeras homenagens. Muito pela vertente de ser a grande estilista brasileira que propôs a primeira a propor a moda com brasilidade e a primeira a exportar. Então, isso era a vertente que era, digamos, o pretexto para as homenagens daqueles anos. Mas, e que eu me empenhava muito que ela recebesse essas homenagens, porque assim eu mantive viva a sua memória. Eu, de certa forma, eu estava contribuindo para construir uma referência para o Brasil, não é? Da Zuzu e do Stuart, porque o nome do Stuart e da Zuzu, os nomes estão sempre juntos, não há como separar, né? A luta é uma só. Para você ter uma ideia, quando foi lançado o filme Zuzu Angel, nós fizemos uma estreia em benefício de um hospital de crianças cardíacas, 100% em benefício. Lotamos um cinema de 1.000 pessoas. O Rox, porque eram os dois cinemas Rox. Um tem 500, outro tem 500. São duas salas de projeção e auditório, no Rio de Janeiro, com toda a elite presente. E foi um filme de denúncia, já não era mais a ditadura, mas foi um filme de denúncia fortíssimo. O vice-presidente José Alencar foi de Brasília até o Rio de Janeiro para essa projeção. Artistas de teatro, como Fernanda Montenegro e outros, Teresa Raquel, Marieta Severo, todos o meio artístico prestigiou, os políticos, os jornalistas, mas, sobretudo, a elite, porque era uma noite paga e muito bem paga. Estavam todas lá, saíram aos prantos, elas e os maridos, porque sabiam que tinham contribuído com isso. Então, de certa forma, o poder de um colunista social, na época, hoje não mais, era incomensurável. E isso tudo contribuiu. Então, eu sou muito grata à elite. A elite brasileira, a elite do Rio de Janeiro, compareceu às missas anuais que eu fazia pela memória do Stuart e da Zuzu. Tudo isso construiu essa memória forte dessa história. Então, as pessoas não são intrinsecamente más. Elas, pelo contrário, elas são individualmente boas. O que é ruim é a estrutura do grupo social. É o conceito, são as ideias que, como grupo, são defendidas. Eu não sei explicar direito, eu tenho que sentar para escrever a respeito, porque, individualmente, as pessoas se sensibilizaram, mas em grupo elas rejeitavam. É isso. Então, eu devo muito ao Globo, ao Jornal do Brasil, que sempre me concedeu esse espaço para eu abordar essa história e para eu fazer esses eventos. Desculpa. E eu fazer esses eventos e para eu lembrar, para mim lembrar
a memória do Stuart, da Zuzu, da Sônia e de tantos outros. Agora, hoje é outra coisa. Nós já não estamos mais numa democracia. Esse é um governo de retaliações. Não existe independência de pensamento. Ou você, é como era na ditadura. Ou você está com eles ou você está contra eles. Se você não pensa como eles, você é comunista. Eles agora reescrevem a história do Brasil, mas revisionista foram os chineses. Não é isso? Os chineses que foram revisionistas. Não, desculpa interrompê-la. Queria aproveitar esse gancho, porque você está falando, de certa forma, que todo esse contexto que você pinta, né, demanda da imprensa, acho que coragem para denunciar, já falando aqui do contexto Bolsonaro, né, tudo que ele faz. A gente ainda vê alguns jornais, eu diria, alguns veículos com dedos, né, para dizer com todas as palavras quando o Bolsonaro mente, quando o Bolsonaro distorce. Tem sempre aquela... A gente sabe que no jornalismo a gente tem certas regras, na verdade, né? Nós, os jornalistas, sabemos da redação para dentro como que a coisa funciona. Mas, enfim, de maneira geral, eu queria ver como que você analisa hoje essa atuação da imprensa em relação ao governo Bolsonaro e quem são os jornalistas que você admira por confrontá-lo de certa forma. Nós ainda temos um problema, e no mundo todo existe esse problema, que quem manda no jornal é o anunciante, quem manda no jornal é quem financia o jornal, e, sobretudo, são os bancos que mandam na imprensa brasileira. Jornal, na televisão, no rádio, são eles que mandam. Então, por mais que a imprensa queira ser independente, se quiser ser, ela não pode, ela não sobreviverá se for independente. E tem uma hora que a gente chuta o balde. Eu chutei o balde, mas não é todo mundo que pode chutar o balde. Eu pude me dar ao luxo de chutar o balde, não é? Agora, a segunda parte da pergunta... Você tem em mente jornalistas que você admira, que as pessoas deveriam seguir? Eu vou começar pelo Luiz Nassif, pelo saudoso Paulo Henrique Amorim. Eu vou falar da revista Fórum. Eu vou falar do Viu Mundo. Eu vou falar de dos blogs progressistas em geral, né? Eu vou falar do blog da Cidadania, eu vou falar do Breno Altman. São tantos. Hoje nós temos um grupo... vou falar da Denise Assis, dos Jornalistas pela Democracia, um grupo que eu integro, um coletivo, a Sinara, né? O Marcelo Auler. Nós temos jornalistas muito importantes, escrevem uma produção enorme de textos e de análises. Jânio de Freitas. Jânio de Freitas está sendo um pedestal. Mas, enfim, nós temos... E o Jânio é uma grande exceção, porque ele está na imprensa corporativa, ele está na grande imprensa, e ele consegue dizer na grande imprensa. Nem todos conseguem dizer na grande imprensa. Nós temos um grande escritor, importantíssimo. Não vou dizer nomes, ele escrevia no Jornal do Brasil, fazia crônicas. Um dia ele foi para o Globo, passou a falar de amenidades. Isso, para mim, foi um tal choque, porque ele dificilmente abordava a política brasileira, porque ele já estava com mais idade e queria viver com tranquilidade. E ali ele tinha um futuro garantido, um bom salário, um bom fundo de investimento que o jornal proporcionava e proporciona. Então, você vê que as pessoas vão
vão se adoçando, né? Pelo conforto e o bem-estar. Eu ouvi uma vez uma frase que velho não tem ideologia. Velho tem interesse. Uma coisa assim. Vocês conhecem essa frase, Lourdes, que velho não tem ideologia, de um político baiano? Não, Velho não não... eu tenho que lembrar a frase. Velho não tem ideologia, velho tem interesse, velho tem medo. Uma coisa assim. E é triste, porque o velho é que tem a obrigação de ter ideologia, né? Porque ele é que pode contar a história. Não é isso? É isso aí. Uma prática comum hoje em dia, que se dá nas redes sociais, no Facebook, Twitter e outras redes, é o tal do apagamento. Então, apagam a pessoa através de ou verdades ou inverdades, mas o apagamento vem e a pessoa simplesmente deixa de ser aquilo que era meia hora atrás. Você acha que esse apagamento atual está muito, muito relacionado com o medo anterior, em que as pessoas não tocavam no nome de outras pessoas porque estavam relacionadas de alguma forma com aquilo que o poder não gostava? Você acha Acho que dá sim. para a gente fazer esse paralelo? Acho que dá, sim. Agora, por exemplo, o apagamento do Lula pela grande imprensa, sobretudo as organizações Globo, tem a ver com esse medo e o medo do próprio Lula, né? E também um ressentimento, porque o Lula passou a falar abertamente. No início, não, ele achou que poderia haver uma conciliação, mas acho que depois ele achou que tinha que falar mesmo e fazer a parte do papel dele, ter a coragem de desafiar, né? E falar abertamente contra uma organização tão importante, né? E que também tem tantos méritos, né? O Nassif trabalhou na Globo também, né? Foi editor, não foi, Lourdes? Não, na Globo não trabalhou, não. Bandeirantes, Cultura, mas Globo não. Eles não sabem o que perderam. O Luiz Ele sabe o conta que que ele não perdeu. aceitou, né? Ele sempre conta nas lives que ele recebeu o convite, mas não aceitou, né? Então, é o meu Nassif. Mas é isso, eu acho que existe sim, existe esse medo e de não... você fica com uma lepra, né? Quando você é malquisto pelo poder, é como se você tivesse com Covid permanente. Ninguém quer se aproximar, ninguém quer ser identificado com você, não é? É como você se contagiasse. Então, quem já tem esse Covid, que se una, porque os outros não chegarão perto. Chegarão perto, né? Vai depender da gente. É difícil, sabe, Lourdes? A vida é uma corda bamba. A gente tem que saber se equilibrar, né? Eu tenho procurado me equilibrar, mas é aquela coisa que eu falei ainda há pouco, eu chutei o balde. Eu não quero mais não ser eu. Eu fiquei muito tempo não sendo eu. Eu fiquei muito tempo me calando. Eu fiquei muito tempo não tocando em assuntos, me afastando de rodinhas de conversa para não ter que escutar o que falavam, que eu não tinha estômago para ouvir. Ou então ouvindo calada. Não quero mais. Não quero mais. Eu sei que isso pode até prejudicar pessoas próximas a mim, mas o que hei de fazer? Eu Da não luta, aguento. Yudi. Hã? Você é da luta. Foram muitos anos de contenção. E eu realmente eu tenho que fazer uma análise, que eu na época até fazia, mas voltar à análise, para poder interpretar para mim mesma essa minha situação dúbia,
convivendo com pessoas que, na verdade, eram as antagonistas da minha história. Fazia parte da minha sobrevivência também. Se eu não tivesse convivido naquele universo, eu não teria sobrevivido. Então, eu me conforto imaginando que eu sobrevivi para contar. Porque é uma situação complicada, né, Lourdes? Muito complicado. Mas ter sobrevivido para contar é muito importante. Tomara que seja isso. É isso, sim. Quem vai? E aproveitando um pouquinho esse gancho sobre memória e preservação de memória, eu gostaria que você falasse um pouco do Instituto que não só trabalha com a preservação da história do Zuzu e do Stuart, como também trabalha com a preservação da memória brasileira, de uma moda com mais brasilidade. E o meio que a gente vive atualmente, de apagamento de histórias, de memória, esse é um trabalho muito importante que tem sido. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Eu comecei esse projeto pensando apenas na história das Zuzuás, da moda das Zuzuás. E ela ainda tinha... Foi na década em que ela morreu, nos anos 70, eu comecei a coletar coisas dela. Eu tinha o caderno de telefone das clientes, fui ligando uma por uma, pedindo se possuía alguma peça da Zuzu e recolhendo no Brasil, nos Estados Unidos, na França, e fui fazendo esse acervo. Consegui fazer um acervo expressivo de Zuzuás. E consegui o mais importante, que foram as peças do desfile de protesto político da Zuzuás, que foi um desfile em que ela já tinha marcado e que ela bordou nas roupas a história da morte do Stuart, de uma maneira muito sutil e singela. Estávamos nos anos 70. Tudo ficou mais extravagante depois. Então, você estava vindo daquele período da colonização francesa na moda, tudo muito bege, muito preto, muito marrom. A Zuzu já ousava fazer roupas coloridas, estampadas, alegres, mesclando padronagem, mesclando xadrez com estampa, mesclando bola com quadrados, enfim, ela com listras, ela já era uma transgressora. E ela então fez aquela coleção e colocou faixas de luto nas roupas. As faixas de luto eram chamadas também de faixas de nojo, eram colocadas aqui, ó, nas mangas. E ela colocou faixas de luto nas mangas e bordava nessas mangas elementos que faziam referência à tortura dos jovens no Brasil. Então, por exemplo, Stuart foi morto arrastado por um jipe, então podia ter um jipe. Na base aérea do Galeão, eles jogavam os jovens de avião amarrados para morrerem no mar. Então podia haver um avião. E havia o céu atrás das grades, o sol quadrado, havia pomba da paz negra, todos esses detalhes, crianças com roupa de presidiário, casinhas cercadas com grades. E assim ela fez e ela foi apresentar essa coleção, que por acaso foi na casa do Cônsul-Geral do Brasil em Nova York. E a casa do Cônsul-Geral do Brasil em Nova York é território brasileiro. Então, como isso foi depois do AI-5, e o AI-5 tinha um item que criminalizava quem criticasse o Brasil no exterior, criticar, leia-se, dizer a verdade, ela ficou preservada, porque eles não podiam
dizer que ela tinha criticado o Brasil no exterior. Naquele tempo, ainda se considerava essas coisas, hoje não se considera mais. Então, ela não foi presa por isso. E ela convidou toda a imprensa, os correspondentes estrangeiros estavam lá. E eles viram esse desfile, assistiram esse desfile. E a repercussão na imprensa, e se impressionaram muito. E estava lá um correspondente da Associated Press que já estava comprometido, né, de vir representar o escritório da Associated Press no Brasil e que queria se ambientar com o Brasil. Quando ele viu aquele desfile, ele falou, está acontecendo alguma coisa aí. Mamãe de preto, de véu preto, minha irmã de preto, tocando violão, tocando as baquianas, cantando tristeza. E ele, então, é que mobilizou toda a imprensa para esse fato. E isso aí foi divulgado no mundo inteiro. No mundo inteiro, na ocasião, as agências da época, que hoje, aliás, há muitas delas ainda, United Press, Associated Press, a France Press, a agência russa, a agência alemã, todos eles divulgaram essa história. Então, isso foi um grande momento da moda como atividade, da moda como arte, porque foi a primeira vez em que ela foi utilizada como instrumento de denúncia política. E nós temos essa coleção não, parte. Temos os vestidos mais expressivos. Então, isso é muito importante ter a curadora da coleção da rainha da Dinamarca, a coleção real da Dinamarca, quando viu, ela era também a diretora do ICOM, ela disse que aquela coleção correspondia à bandeira do Brasil, era um símbolo da pátria. Nós temos essa coleção. E nós temos também coleções da elite brasileira, por força dos meus contatos, como colunista social. Então, eu tenho a coleção de alta moda toda da Carmen Marília Veiga. Então, eu conto a história também desse grupo social brasileiro através da moda. E conto a história dos artistas através da moda. Tenho Chacrinha, Marlene, Emilinha Borba, Bibi Ferreira, eu tenho Calbi Peixoto, as roupas representativas dessas pessoas. Nós temos também um vestido da princesa Diana. Então, você vai compondo um quadro muito interessante do Brasil no século XX, agora no século XXI, através do que esses personagens vestiram, sabe? Nós temos uniformes, temos roupas de empregadas do início, da primeira metade do século passado, tudo costuradinho, reaproveitadinho, serzidinho, porque não se jogava roupa fora. Não se fazia pano de chão de avental. Então, são coisas que era a economia brasileira, era a pobreza brasileira que se revela ali, sabe? Então, a moda, você conhece o desenvolvimento da nossa indústria têxtil através daquelas roupas, os tecidos feitos no Brasil, os tecidos importados. Hoje nós não temos quase mais, é tudo importado da China. Então você vê o desenvolvimento da economia brasileira através das roupas, através das décadas. O comportamento da mulher e do homem através das épocas. Eu tenho, por exemplo, na coleção Elite Masculina, roupas de homens, como, por exemplo, casacas feitas em Londres, de homens brasileiros, smokings
de veludo para receber em casa, com as pantufas, com brasão, combinando coisas inimagináveis. E eu tenho da família Monteiro de Carvalho, eu tenho da família Alencastro Guimarães, da família Larragoit, da família Clabin. Eu tenho coisas das grandes famílias brasileiras, sabe? Da família Chateaubriand. É interessante, você vai juntando toda essa... É um patchwork da vida, né? E você vai juntando através dessas peças de roupa, desses acessórios. Você vai contando história de épocas. Então, naquela época em que as empregadas serviam os aventalzinhos, as grandes damas se vestiam em Paris. É interessante como a moda, como o vestuário, né, é revelador. Então, nós temos reservas técnicas refrigeradas, desumidificadas, vedadas, em que você não tem possibilidade de ter germes, ou fungos, ou mofo, ou o que for, de acordo com as orientações dos grandes museus estrangeiros de moda. E é um trabalho de formiguinha que nós estamos indo construindo aos poucos, sabe? Com dificuldades, porque eu não tenho patrocinador. Eu faço isso com os meus recursos pessoais. E eu tenho gente trabalhando, eu faço convênios com universidades, e é importante para a formação deles, porque eu tenho doutor em museologia orientando, é importante. Então, eu estou fazendo. E a história da Zuzu está lá. Toda a documentação. Eu tenho mapas de guerrilha dos jovens militantes, com desenho deles. Eu tenho desenho de como se faz o coquetel Molotov, desenhado por eles. Jovem que deviam ter 17, 18 anos. Nós temos essas preciosidades lá guardadas, sabe? E em harmonia. Em harmonia. É o museu mais democrático. Você tem desde a militância da esquerda até a abundância da direita. E todos muito bem preservados, desumidificados, refrigerados, guardados, embalados. É isso, Você tem pergunta de ouvinte? Tenho? Sim, nós recebemos dezenas de mensagens dos leitores, dos inscritos no canal no YouTube, né? Todos mandando carinho, mensagens de bem carinhosas para você mesmo. Tivemos algumas perguntas, muita coisa a Ildi já falou aqui. Eu vou ler duas sobre um tema que a gente não tocou ainda. Pode ser? As duas únicas perguntas desse programa serão da Mercedes Torres. Ela escreveu: super admiro a Ildi. Gostaria que ela falasse quando e por que ela passou a explicitar sua visão de mundo, demonstrando discordância com a desigualdade social. E a Maria José também perguntou algo nesse sentido. Ela escreveu: Ildi, você sempre teve essa visão política progressista? Não. Eu não sempre tive. Eu fui criada numa família juscelinista, que era o progressista da década de 50 e 60. Né? Posteriormente, janguista. E havia sempre um grande duelo familiar, porque um grupo da família era udemista, até com um deputado importante da UDM. Então, minha mãe chegou uma hora que cortou a relação com essa banda da família. Então, a gente acompanhou o processo. Então, nós éramos, digamos, os progressistas da época, mas eu não tinha... Eu fui deixada... Eu não tinha substância ideológica.
Eu não tinha, a minha formação foi teatral. Eu tinha substância dramatúrgica, eu tinha emoção, mas eu não tinha o instrumental intelectual para ter uma posição. Eu admirava o meu irmão por ter e me orgulhava de suas posições, mas eu não me considerava à altura de ter as suas posições. Talvez porque eu o incensasse, mas eu não me achava à altura dele, sabe? Eu me achava despreparada para ter posições, porque eu fui me construindo como jornalista. Toda a minha história era de poesia e teatro. Eu fiz conservatório, fiz muito teatro, estudei com os grandes mestres de teatro, e desde criança. Então, eu não... Quando eu fui jogada no colunismo social, porque foi por um acaso, com 18 anos, incompletos, fazendo na maior coluna, no início como secretária, depois como assistente, depois como interina e, por fim, como titular. Eu fui aprendendo. As minhas referências eram aquelas. Muito dócil, muito tímida, muito servil, muito medrosa, um medo de dor. Vocês não sabem o que foi o medo na ditadura. Vocês não imaginam o que foi o medo na ditadura. Sabe? Medo. Você não podia ter um livro, não podia ter um recorte de jornal. Tudo você lia, rasgava. Você não podia falar na frente de ninguém. Era assim. Eu me lembro que uma vez, meu irmão, quando saiu de casa, eu fiquei com o quarto dele, que era na frente da casa. E uma vez de noite, eu ouvi um grito de mulher. E eu fui olhar pela fresta da janela. A gente vivia apavorado, sobretudo nós, aquela família, né? Porque aquela família estava sob permanente risco. E eu vi eles sequestrando um carro preto, parecia um carro de policiais, sequestrando uma jovem que gritava socorro, socorro. Eu fiquei paralisada, não fiz nada, nem podia. Fiquei dias procurando no jornal se tinha alguém reclamando do desaparecimento de alguém. Devia ser mais uma jovem que desapareceu. Sabe? Procurava nos jornais por notícias sobre o meu irmão, ou se algum jovem com as características dele tinha sido encontrado. Foram anos assim. Não é fácil. Então, quando houve a abertura, eu estava em Brasília. Eu passei a ir a Brasília quando houve a abertura. Até então, eu não ia. Nós tínhamos uns amigos da família que eram o Said e a Rai Fará. O Said Fará foi ministro da comunicação social do Figueiredo. E eles eram realmente muito próximos nossos. Outro grande amigo da minha tia que ela sim era uma comunista, da minha tia, o grande amigo dela era o Guilherme Figueiredo, porque ele era dramaturgo, ela era atriz, e ela era muito preparada, ela sim. Foi talvez a maior intelectual que eu conheci, minha tia. E eu fiquei com os livros dela todos, estão na Biblioteca Zuzuanjo. E a minha tia era amiga do Guilherme, discutia política com o Guilherme Figueiredo. Então,
quando houve essa proximidade, para mim, como jornalista, eu achei conveniente passar a cobrir a sociedade em Brasília, porque eu tinha acesso. E fui cobrir a sociedade. Até então, eu não falava nos ditadores na minha coluna. Não falava. Mas a Rai dizia, e o de abertura? Você vai ver o discurso de posse do João, ela chamava ele de João. E realmente o Said escreveu o discurso de posse do Figueiredo, em que ele dizia que hei de fazer deste país uma democracia. Eu juro que farei deste país uma democracia. Havia uma afirmação assim. Então, eu, na minha burrice, achei que podia cobrir Brasília. Não devia, mas achei que podia. Eu já era jornalista, né? Mas cheguei lá e encontrei todos os jornalistas de esquerda em Brasília, na casa do Said Fará. Sabia disso, Lourdes? Porque eles eram muito ligados à imprensa. Ele tinha tido uma revista, A Visão, lembra? E eles eram de São Paulo. Então, toda aquela mídia de esquerda na época, do Castelinho ao Zuenir Ventura, todos na casa do Said Fará, e eu me senti confortável de estar ali. Mas eles estavam escrevendo sobre política e eu estava escrevendo sobre coluna social. Eu fui muito julgada, sabe? E muito condenada. Ninguém imaginou a minha situação sozinha, sem referência, sem orientação. E a Rai me adorava, ela me tratava com enorme carinho. Eu, uma vez, na casa deles, que eu me hospedava com eles, chegou no café da manhã, a Rai recebeu um pacote. E ela abriu. Quando ela abriu o pacote, ela tinha o hábito de ler os livros, começar a ver os livros de trás para diante. Quando ela abriu a contracapa do livro, o livro explodiu. Ela tinha desativado a bomba, porque a bomba, se ela tivesse aberto a capa do livro, ela teria sido uma grande explosão. Ela ainda se machucou, precisou ser atendida. Foi aquela época que mandavam bombas, né? E o Said Fará estava sendo muito incômodo para um certo setor militar, porque ele e o Guilherme Figueiredo, respaldando a posição de que teria que haver uma democracia. Sabe? Então, são aqueles bastidores que as pessoas não conhecem, sabe, Lourdes? E que existem. E o Said se manteve muito tempo no governo. E nesse governo eu conheci, por exemplo, um ministro militar que falou comigo abertamente que não concordava com o que tinham feito nos governos anteriores com os jovens estudantes. Sabe? Sabendo quem você era? Sabendo quem eu era. Sabendo do irmão, da perda do irmão, tudo? Eu acho até que ele falou isso comigo para eu ficar confortável junto a ele. Entendeu? Era o ministro Maximiano da Fonseca, que foi um grande amigo da Marinha, que ele não concordava com aquilo, que aquela não era a posição dele. Certo? Então, tudo tem muita nuance. Nada é preto, nada é branco. E foi isso aí. E quando houve a abertura,
eu tinha muita amizade com o Tancredo. Quando ele foi governador, ele me homenageou, sabe? Lá em Minas, no Palácio. Nós tínhamos uma relação muito boa. Quando ele foi eleito, houve uma festa, e nós sempre junto com a família do Tancredo. Mamãe era mineira. E aí, no dia da declaração da diplomação do Tancredo, do anúncio oficial, tem um anúncio oficial, tem um trâmite até você tomar posse, né? Quando foi anunciado oficialmente que o Tancredo era o presidente da República, houve uma solenidade antes da posse, no Palácio do Planalto, numa sala minúscula, só para a família, e que isso foi transmitido pelo telão. E eu fiquei com a família na primeira fila. E quando eu saí, estava lá um jornalista que me criticou muito. Aí eu falei, então estamos no mesmo lado, né? Ele falou, estamos no mesmo. Porque também não era um governo metade alite, metade mussarela, né, Lourdes? Ali no Metz só Metz, é isso aí. E aí foi isso, querida. E aí eu fui, pouco a pouco, ganhando coragem. E ganhando coragem não, ganhando saber, ganhando segurança. Eu não me sentia capaz. Eu não me sentia capaz de ir além do que eu estava fazendo. Eu achava que isso seria uma intrusão. Eu ia conspurcar uma luta, um ambiente, um ideal interessante de pessoas que deram suas vidas. Quando eu tive a responsabilidade do Globo de ter uma coluna diária, que não era mais uma coluna semanal de sociedade, eu resolvi que eu não ia fazer uma coluna de sociedade. Eu queria fazer uma coluna de comportamento. E aí eu passei a falar em tudo. E aí eu tive uma coluna, foi um grande sucesso. Eu fiquei lá alguns anos, mas eu era muito independente. Já tinha ficado muito independente. Eu elogiava o Brizola. Eu não ia poder ficar ali. É isso aí, queridas. Mas tive boas memórias. Aí, fala, meu amor. A gente precisava conversar, né, meninas? A gente precisava conversar horas. Mas o nosso tempo aqui deu. O programa tem 1 hora e a gente completou esse horário. Mas foi muito boa a conversa. Eu acho que valeu demais para cada uma dessas profissionais do jornalismo que estão aqui conversando com você. A sua experiência é uma experiência admirável, da gancha assim, para que a gente trabalhe mais. A sua luta é uma luta admirável. Obrigada. E a gente queria agradecer muito a sua presença aqui hoje. Obrigada, querida. Eu que agradeço essa oportunidade. Você sabe que para mim é muito difícil dar entrevista, Lourdes, porque é um desgaste emocional muito grande. É mesmo, sabe? As pessoas me procuram, às vezes eu sou delicada, mas eu tenho essa porque eu não meço palavras, né, Lourdes? Eu não meço palavras. E quando você não mede, e quando você não mede palavras, você depois se arrepende, né? Mas foi redondinho. A entrevista está redondinha. Você vai ver logo mais que ela está bem tranquila. Não teve nenhum Tá bom. Nenhum ponto que você se arrependa depois.
Então, se você está dizendo, eu vou acreditar. E os rostos das meninas aí, sorridentes, carinhosas, afetuosas. Muito obrigada por esse momento com vocês. Muito obrigada, Ilde. Obrigada muito a você. Obrigada, Ilde. Muito obrigada. E que Muito tenhamos obrigada, novas Ilde. oportunidades. Sim. Tomara. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigada, Tchau. gente. Obrigada. Vai, vai. Preparem-se que eu vou desligar. Tá bom. Vamos Um desligar. abraço para todo mundo. Um beijo, Pra Ilde. você. Um beijo, meu amor. Tchau.